Saudações, caros estudantes. Hoje vamos trabalhar com limites de funções irracionais. Então, este é o tema que eu proponho para estudarmos nesta aula, não é? Então, sem mais delongas, vou explicar quais são os métodos que vamos usar. Pois vamos usar o que? O método do par conjugado, não é? Par conjugado. E em algumas situações vamos usar também o método de substituição, não é? Então vamos usar o método de substituição. Então, sem mais delongas, podemos começar com o cálculo dos nossos exercícios, tá bom? Então prontos, vamos ver os exercícios usando o método de substituição e o método de par conjugado. Então, primeiramente, vamos trabalhar com exercícios usando o par conjugado. Par conjugado. Ótimo. Vamos usar aqui par conjugado. Perfeito. Então, vamos colocar a nossa proposta. A nossa primeira proposta é este limite aqui. Então, vamos limite quando x aproxima-se do número 1, a função, temos aqui a nossa função raiz quadrada, não é? Raiz quadrada de x menos 1, certo? Sobre x menos 1. Ótimo. Então, este aqui é um dos limites que vamos trabalhar nesta aula. Então, primeiramente, como cálculo de todo o limite, a primeira ideia que a gente faz é encontrar a expressão da indeterminação, não é? É como se quiséssemos testar se existe ou não lume no fogo, não é? Então, vamos aproximar a mão para testar se está quente ou não, certo? Então, para mais os físicos, usam algumas cargas para testar se naquela região existe campo elétrico ou não. Então, nós vamos aqui testar com o número 1 para ver se essa expressão dá uma indeterminação ou não. Então, o que vamos fazer? Vamos substituir por 1. Pronto. Então, teremos aqui 1, colocamos aqui dentro da raiz, teremos raiz quadrada de 1, certo? Menos 1, ótimo. Vamos ter aqui 1, substituímos aqui, teremos 1, menos 1, então vamos resolver. Raiz quadrada de 1, quanto é que obtemos? Raiz quadrada de 1 dá-nos 1, certo? Menos 1, ótimo. 1 menos 1, teremos aqui 1 menos 1, certo? Então 1 menos 1, quanto é que obtemos? 1 menos 1, temos 0. 1 menos 0, 1 menos 1, perdão. 1 menos 1, temos 0. Então pronto, temos uma expressão que dita uma indeterminação aqui, não é? E nós chamamos que é uma determinação do tipo 0 sobre 0. Então, mediante essa determinação é que podemos escolher qual método podemos fazer o levantamento deste limite. Então, vamos aqui levantar a indeterminação. A indeterminação. Então, neste vídeo, não é? Nós mostramos como resolver esses limites com indeterminação 0 sobre 0 de funções racionais e irracionais, porque elas contêm uma raiz. A nossa variável está dentro de uma raiz, logo torna-se uma expressão irracional, usando o método do par conjugado. Então, pode-se perguntar o que é exatamente par conjugado. Eu já havia explicado no vídeo anterior que par conjugado, não é? É o mesmo que ter, por exemplo, se tu és homem, o seu conjugado é uma mulher. Se tu és mulher, o seu conjugado é um homem. Então, vamos trocar somente de sinais. Suponhamos, temos aqui A mais B. Qual seria o conjugado de A mais B? O conjugado de A mais B, vamos colocar aqui, conjugado, será A menos B, não é? O que aconteceu? Apenas alteramos aqui o sinal que separa os dois monômios. Então, A mais B, seu conjugado será A menos B, certo? Então, ok, podemos tirar isto.
certo? Vamos chegar aqui, temos o limite, vamos proceder com o levantamento de determinação. Teremos limite, ótimo, quando x aproxima-se do número 1, e vamos traçar aqui um traço de fração mais longo e vamos colocar essa expressão. Teremos entre parênteses raiz de x menos 1, prontos. Vamos multiplicar essa expressão pelo seu conjugado. Qual é o conjugado? Lembrar da expressão colocada aqui, vamos alterar apenas o sinal que separa os dois números. Então, o seu conjugado será x mais 1. Esta vai ser a expressão conjugada desta primeira expressão. Agora, como nós aumentamos alguma coisa aqui, imagine só, você tem um 1, não é? Se eu aumento 2, que é isto, aumentar 2, e de seguida retiro novamente o 2, tenho a certeza que isto voltará a ser o 1 anterior que nós tínhamos, porque eu introduzi algum número 2, ao mesmo tempo retirei o número, você consegue ver aqui o 2, então introduzi 2, mas ao mesmo tempo tirei o próprio número, só tenho números para figurar. Então aqui novamente eu tenho raiz de x mais 1, então eu introduzi raiz de x mais 1, que é a expressão conjugada dessa. Tenho que voltar a repetir essa expressão no denominador, não é? Então teremos aqui x menos 1. Porque essa expressão é igual a essa expressão. Se eu for a simplificar, voltarei de novo a ter somente essa expressão. Então esta é a ideia do conjugado. Aumentamos alguma coisa, mas ao mesmo tempo retiramos alguma coisa, não é? Retiramos a mesma coisa. Então, continuando, não é? Vou colocar aqui, vamos continuar. Teremos aqui limite quando x aproxima-se de 1, de raiz de x menos 1 sobre x menos 1. Vamos multiplicar pelo conjugado da raiz, não é? X mais 1. Vamos multiplicar pelo conjugado da raiz, vamos ter aqui x mais 1, certo? Então, como pode notar, nós temos aqui algumas expressões que representam casos notáveis. Como pode ver, esta expressão lembra-nos aquele caso notável que é a diferença de quadrados. Isto é, casos notáveis. Nós temos que ter sempre em mente no cálculo de limites que casos notáveis, todos aqueles que conhecemos, temos que colocar. Então, eu num certo vídeo vou vos mostrar, no próximo vídeo vou vos mostrar quais são esses casos notáveis, todos eles. Então, aqui o caso notável é a diferença de quadrado. Nós temos aqui A menos B, não é? Multiplicado pelo seu conjugado, A mais B. Nós obtemos como resultado A ao quadrado menos B ao quadrado. Isto é um cálculo muito simples, pode provar, não é? É só fazer simplesmente A menos B multiplicado por A mais B, certo? Depois daqui fazer a propriedade distributiva, aplicar a propriedade distributiva, isto é, pega o A, multiplica com A, pega o A, multiplica com B. De seguida, pega o B, multiplica com o A, pega o B, multiplica com B. Teremos A vezes A, quando é que temos? A ao quadrado. A vezes B, o que é que teremos? Colocando em ordem alfabética, teremos já B. Menos B vezes A, colocando em ordem alfabética, menos já B. Menos B vezes o B, então teremos aqui menos B ao quadrado. Visto que estes dois são simétricos, como resultado obtemos sempre A ao quadrado menos o B ao quadrado. Certo? Essa é a expressão representativa deste caso notável. Então, com base nisso, podemos levantar a nossa determinação aqui. Então, teremos limite quando x aproxima-se de 1, ok? Então, visto que esses dois, este é igual a este é igual a este, a única diferença que nós temos é nos sinais. Vai de acordo com aquela expressão. Este é igual a este é igual a este, a única diferença que obtemos é nos sinais. Então, vamos aplicar o conjugado. Teremos aqui raiz de x
ao quadrado menos o segundo termo é 1 ao quadrado. Na parte do denominador obtemos aqui x menos 1, não é? Vezes raiz de x mais 1. Então não precisamos desenvolver a parte de baixo. Então, como muito bem sabemos, vamos simplificar este elemento com este elemento. O que é que nós vamos obter aqui? Ficaremos com limite quando x aproxima-se de 1, não é? 2 simplificado com a raiz, ficamos com x. 1 ao quadrado, ficamos com 1. Então aqui, x menos 1. No denominador teremos o que? X menos 1 multiplicado por raiz de x mais 1. Ótimo. Então daqui nós podemos fazer o que? Simplesmente efetuamos o corte. Vamos simplificar este elemento com este elemento, não é? Então, como resultado, o que aparece? Como resultado deste elemento aqui, não é? Desta parte, como resultado, resta-nos apenas a raiz de x mais 1. Então, colocaremos aqui, ficaremos com limite quando x aproxima-se de 1. O resultado, qual é que vai ser? 1 sobre... Quando simplificamos não fica 0. Muitos podem dizer, tiramos disso tudo, então na parte de cima não fica nada, é 0. Não, vai ficar 1. Então ficamos com 1 raiz de x mais 1. Certo? De seguida vamos apenas substituir, testar novamente se haverá indeterminação ou não. Não é? Então vamos substituir, teremos 1 raiz de 1 mais 1. Isto quanto é que dá? Ficaremos com 1 sobre raiz de 1 dá-nos 1 mais 1, como resultado temos o que? 1 sobre 2. É exatamente isto. Este vai ser o resultado final deste limite. Temos como resultado 1 sobre 2. Quer dizer que esta função, quando o valor de x aproxima-se, prestem muita atenção, quando o valor de x aproxima-se de 1, a função, não é, também terá valores mais próximos de 1 sobre 2.